Carlito, muito bem-vindo. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo, inclusive eu estou, Henrique Rodrigues, no olho do furacão dessa treta também. Eu não sei se vocês estão acompanhando nessas últimas horas, né? Mas eu fiz um vídeo ontem manifestando a minha solidariedade ao deputado Glauber Braga, porque com fascista não tem conversa, essas figuras não querem conversar, eles queriam agredir o Glauber. Inclusive viralizaram nas redes sociais depois cortes do tal pré-candidato Gabriel Constenaro. Toda semana, para quem não sabe, o deputado Glauber Braga, ele se reúne no centro do Rio de Janeiro, toda semana, para prestar satisfação do seu mandato aos eleitores dele no estado do Rio de Janeiro. E este rapaz está lá o tempo inteiro, né, atrás de criar situações belicosas, atrás de criar tumulto, atrás de criar ali algum tipo de manifestação que dê para ele aquilo que é o modus mamãe falei de atuação. É provocar para gerar agressão, se vitimizar em cima dessa agressão e, a partir daí, se promover politicamente, como é o caso do que está acontecendo com ele, aconteceu com o Guto Zacarias, aconteceu com o Arthur Duval, aconteceu com o Kim Kataguiri, aconteceu com o Fernando Holliday. E aí eu fiz um vídeo ontem deixando claro que a gente tem de sim partir para o enfrentamento. E eu falei e vou repetir aqui, Dri. Toda vez que alguém que acompanha o meu trabalho, que acompanha o trabalho da Fora, que seja de esquerda, encontrar alguém do MBL criando tumulto, tentando fazer confusão, parta para o enfrentamento. Isso quer dizer que é para vocês baterem nele? Não. Se vocês forem... Como é que pode ser feito o enfrentamento, Dri? Se quiserem debater, vá para o debate, que eles não querem debate. Se estiverem criando tumulto, coloquem para fora do evento. Se não conseguirem colocar para fora, chame a autoridade policial. E se forem agredidos fisicamente, a lei no artigo 23 do Código Penal e no artigo 25 fala sobre excludente de ilicitude e legítima defesa. E aí no meu vídeo de ontem eu falei, vou repetir o seguinte, nós somos pacifistas, nós não somos trouxas. O que isto quer dizer? Nem todo mundo, Dri, vai tomar um soco ou vai ouvir que sua mãe está sendo ameaçada como militante do PSOL. Ouviu? Desculpa, é que eu estou comendo fruta aqui, a casca da uva ficou presa no meu dente. Ouviu? Nenhum desses encontros que o Glauber faz lá no Rio de Janeiro, ouviu o senhor Gabriel Constenaro dizer que sabia onde a mãe dele morava, sabia o nome da mãe dele e ficar por isso mesmo. O artigo 25 do Código Penal fala o seguinte, Dri, ó. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Eu mandei para você, Dri, eu queria pedir de verdade, se você puder mostrar a imagem que eu te mandei agora, o que aconteceu comigo a partir de ontem, porque o deputado estadual delinquente Guto Zacarias publicou nas redes sociais dele, né, um canal em específico no Instagram, onde ele tem 1.200.000 seguidores, uma informação de que eu estaria conclamando os meus apoiadores, junto ali com o Renato Batista, outro membro do MBL, que eu estaria conclamando meus apoiadores a agredirem fisicamente o deputado Guto Zacarias, porque eu deixei claro o seguinte, existe um deputado do MBL que fica na Avenida Paulista todo domingo criando tumulto. Se juntem e vão lá. E ainda falei, não estou defendendo que vocês façam violência. No caso do deputado Glauber, ele achou que o meio necessário foi esse. E nesse caso, que foi o caso do deputado Glauber, eu assino embaixo, porque eu estou acompanhando isso há várias semanas. Aqui em Aracaju, se você botar no Google aí, Dri, você vai botar o seguinte, ó, deputada estadual Linda Brasil é ameaçada de morte. A deputada estadual Linda Brasil foi a primeira mulher trans da Câmara de Vereadores de Aracaju, foi a vereadora mais votada da história da vereança em Aracaju, é a primeira deputada estadual mulher trans eleita aqui em Sergipe, e a partir de agora ela está andando com escolta policial porque ela está recebendo ameaças de morte. E quem é que fomenta essas ameaças de morte? Muita gente falou, é o MBL, é a extrema-direita. Um dos braços que o MBL apoia. Para quem não sabe o que é apito de cachorro, que a gente fala muito aqui da extrema-direita, mostra aí, Dri, por gentileza, aquela imagem que você colocou, eu acabei não falando. Este rapaz, chamado de Gabriel José, me ameaçou de morte após ser instigado ali pelo deputado Guto Zacarias e pelo Renato Batista, membro do MBL, após ser instigado por eles, que eu estaria pedindo para que os meus apoiadores, os meus seguidores, fossem agredir o Guto Zacarias e qualquer membro do MBL. Olha o que ele escreveu. Vagabundo FDP, você tem que morrer. Você vai tomar uma surra na rua. Comunista de merda. E eu não tenho um problema de ser chamado de comunista, tá, gente? Eu não sou comunista.
eu sou socialista. Eu sei que vocês não sabem muito a diferença, mas existe uma diferença, né? Eu não sou comunista, eu sou socialista. E aí eles fizeram todo aquele drama que eles imaginam que vai fazer e tudo mais. Estão me ameaçando de processo, e eu vou dizer aqui publicamente na revista Fórum também. Eu não tenho medo de processo, assédio jurídico não muda o meu trabalho, tá? Eu sigo o que a lei diz, justamente para poder fazer as denúncias que eu faço, e vou repetir de novo o que eu disse aqui, e que disse no meu vídeo também, tá? Toda vez que encontrar um membro do MBL criando tumulto, se juntem e acabem com o tumulto. Isso quer dizer que eles vão agredir os membros do MBL? Bom, eu não estou pregando isso. Agora, quem invade universidades, Dri, levando lutador de MMA junto para ameaçar estudantes, não é esquerda, não. Não é esquerda. Muita gente perguntou, Carlito, você acha que a atitude do Glauber Braga, politicamente falando, foi correta? Não foi correta politicamente falando, porque isso vai trazer um prejuízo político para ele. Ele não será cassado, tá? Eu tenho certeza que não será cassado. Não, o que aconteceu não é motivo para cassação. Não teve essa agressão, deu soco, não. Tá? Até porque existe um histórico desse rapaz ameaçando o Glauber e a equipe do Glauber, de acordo com as falas que o Glauber traz, tá? E o Código Penal no artigo 25 entende que isso pode ser uma legítima defesa, certo? Sim. Mas a gente tem que se colocar no lugar de um cara, Adri, que é ameaçado de morte, com certeza. Eu passei 4 anos sendo ameaçado de morte por apoiadores do Bolsonaro. Em 2019, em 2018, tentaram me vincular em uma rede de pedofilia. Eu tinha um grupo do WhatsApp que era aberto ao público. Essa organização criminosa que chama-se aí bolsonarismo adentrou nesse grupo de WhatsApp e começou a publicar conteúdo de pornografia infantil. Eu prestei um boletim de ocorrência, muita gente pensou que não ia dar em nada, prestei um depoimento na Polícia Federal em 2019, em março, e ainda em março de 2019, quem estiver assistindo aqui pode pesquisar, ó, Operação Prende Pedófilos no Brasil, março de 2019. Uma das denúncias foi feita por mim. Então, se eu tivesse medo de ameaça de processo, se eu tivesse medo de qualquer coisa, eu não fazia o trabalho, como eu tenho certeza que o Henrique não faria o trabalho dele, como eu tenho certeza que a Adri não faria o trabalho dela, o Rovai, a Sinara e tantos outros. Esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho que a gente sabe que tem esse tipo de situação e a gente está respaldado no que diz respeito à lei. E se eu tivesse, que eu não incitei violência em momento algum, Dri, se eu tivesse incitado a violência, como eu já disse, eu não incitei em momento nenhum, tanto que no próprio vídeo que eles cortaram lá, que eles são espertos, eles cortaram o vídeo e colocaram uma velocidade de 1.75, para o vídeo ficar bem acelerado. E aí tem um momento que eu falo, se juntem e vão lá e acabem com a farra do MBL. Não estou defendendo violência. Não estou defendendo violência. E aí agora eles vão ter que provar que eu incitei agressão contra o deputado Guto Zacarias, porque eu já prestei boletim de ocorrência contra o Guilherme José e contra mais 35 pessoas aqui, online, desde ontem à noite que eu presto boletim de ocorrência e vou continuar prestando. Não, é um absurdo, assim, a prática deles, o que eles trouxeram para a política. E isso tem que ser, é nefasto, né? Porque eles usam essa estratégia de ficar escrachando a pessoa lá, filmando, botando nas redes. Tem gente aqui, não fala o nome dele porque ele vai ficar famoso. Gente, ele tem mais de 500 mil seguidores no Instagram, canal de 300 mil no YouTube, e ele vive disso. Você entra lá, é só ficar perseguindo parlamentar de esquerda. Ele fica filmando, lacrando, e assim, as pessoas vão lá e dão like. Então, assim, tem que ter aí um movimento aí, quando o Glauber, depois da 5ª vez, vai lá e estoura, porque é ser humano, né? Não aguentou, e ainda foi falar da mãe dele, né, gente? Uma senhora, que a mãe dele, que tem Alzheimer, que é corrupta. Quem que está errado? Essa prática nefasta que tem que ser abolida da política, né, Carlito? E como fazer isso agora? Eu sei que você está denunciando de frente, está indo, mas como que a gente faz? Porque não dá para permitir mais esse tipo de... Eu acho que faltou também ali uma polícia legislativa ali, né? Porque ele, para afastar... Inclusive, Dri, eles até separaram. Qual que é o problema? Qualquer um com autorização pode entrar no Congresso, né? Qualquer um pode entrar. Provavelmente, ele recebeu autorização de alguém ou ligado ao MBL ou alguém que apoia ele, né? Aparentemente foi o Kim, exatamente. Então, ele pode entrar. O que ele não pode fazer é tumultuar. Tem um vídeo na página do Instagram do Seja Subversivo, se você quiser até posso mandar para você aqui, que ele mostra um resumo das agressões que o Gabriel Costenaro tem feito ali
A gente passou antes, um resumo de antes, passamos. A equipe do Glauber e as pessoas. Tem uma imagem, inclusive, que um rapaz lá tá filmando, ele falando, fala aí agora que você sabe o nome da minha mãe, onde minha mãe mora, o telefone aí que você sabe, entendeu? E aí muita gente imagina isso que eles estão fazendo. Como é que é a solução disso tudo, Dri? Primeiro ponto, tá? A solução disso tudo é regular as redes sociais. Primeiro ponto. Porque esse tipo de conteúdo é conteúdo de ódio. Eu tô, por exemplo, agora sem poder mandar mensagem no direct do Instagram, porque a milícia digital, que foi fomentada ali pelas postagens do Guto Zacarias e do Renato Batista, denunciaram o meu Instagram. Eu não perdi o Instagram porque eu não cometi infração, mas preventivamente, como teve um índice alto de denúncias, o Instagram vai e tira algum tipo de função que eu tenho acesso. Então, nesse momento, eu não consigo responder direct. Eles também estão mobilizados para poder derrubar o meu canal no YouTube. Muita gente perguntou por que eu privei o vídeo. Eu privei o vídeo porque eu não vou dar espaço para facho. Eu não vou dar espaço para eles. Eles continuam pegando meu vídeo e divulgando de forma... Eles falam fora de... Quando eles falam fora de contexto, é porque eles dizem que a gente altera o vídeo. No caso deles, não. Eles pegam o vídeo, cortam um pedaço específico sem a fala completa e aceleram o vídeo para que o público não entenda direito o que está escrito. Eu até mandei para você, se você quiser mostrar também, Dri, de onde é que começou toda essa agressão aí, né? Que foi iniciada contra a minha pessoa pelo Renato Batista, um público apoiador do regime democrático de El Salvador, inclusive uma das pautas aí, né, das plataformas de pré-campanha do Kim Kataguiri para a Prefeitura de São Paulo é inspirada no modelo de sucesso de El Salvador, né, que é esse modelo que não existe direitos humanos, né, que não existe respeito à legislação, que é quase que o Estado sou eu, né, um absolutismo moderno em uma república, em tese. E aí ele publicou esse material aí, e aí de lá para cá foram vários ataques, dos mais simples, né, aos piores, como você viu. O Gabriel José, que é esse que a gente mostrou aí que me ameaçou de morte, ele não é o único, tá? Eu recebi 20 ameaças de morte. Olha a publicação que ele fez aí, ó. Gravíssimo. Esse sujeito com quase 500 mil no YouTube conclama seus seguidores a agredirem qualquer membro do MBL em qualquer situação. Inclusive o deputado Guto Zacarias, ou seja, ele fala em qualquer situação, em qualquer membro do MBL. Eu não digo isso em momento nenhum. Vice-líder do governo Tarcísio. Eu chamaria de Paquita do Tarcísio, mas tudo bem que eles preferem chamar de vice-líder do governo, na Lesp, durante a gravação do seu Change Mind, na Avenida Paulista. Lembrando que membros do MBL, membros do Partido Massa, inclusive é até interessante, né? É um partido que não é partido, mas que eles já chamam de partido. Já sofreram tentativa de homicídio na Avenida Paulista. Esse sujeito é filiado ao Rede de Sustentabilidade da ministra Marina Silva. E por que eles fazem isso? Eles querem que eu faça um vídeo-resposta, que eu não vou fazer. Eu não vou fazer vídeo-resposta. Que eles querem que a gente faça isso. Eu não vou fazer vídeo-resposta, tá? As minhas atitudes serão no campo jurídico. E eles marcam a ministra Marina Silva para ver se a ministra também responde alguma coisa lá, para eles também terem algum engajamento. Só que não vai colar. Se você quiser mostrar aquele trecho do vídeo, Dri, também, no próprio trecho do vídeo que eles colocaram... É que é story, né? Eu não estou conseguindo. Não, lá mesmo naquela postagem, que o vídeo que eles colocaram tá lá. No próprio vídeo eu falo, eu não estou pregando que se façam violência. E aí, na sequência, eu mostro o vídeo do Glauber Braga explicando o porquê que ele tem um histórico com o Gabriel Costanaro. E aí eles também não mostram a fala do Glauber sobre as ameaças que o Costanaro tem feito ali aos militantes do PSOL. Então, a primeira atitude, regulamentação das mídias sociais. A segunda, desmonetizar conteúdo de parlamentares em rede social. Parlamentar não pode ganhar dinheiro com rede social divulgando atividade parlamentar, porque eles criam esse tumulto, como o Nicolas faz, como a Bia Kicis faz, como a Carla Zambelli faz, para que eles monetizem esse conteúdo. Lembrando que tem um ato da mesa diretora, ainda sob a gestão do Rodrigo Maia, que proíbe a utilização de verba de divulgação de atividade parlamentar ou de cota parlamentar para produzir conteúdos que são monetizados nas redes sociais. E eu já fiz vídeo denunciando isso, Diri. Todos eles ignoram. Aqui em Sergipe, para vocês terem noção, eu estou investigando o caso de uma parlamentar que usa, supostamente, verba de atividade, de divulgação de atividade parlamentar para pagar um programa que ela tem na TV local, todos os domingos. Eu estou fazendo uma pesquisa, porque eu preciso ter acesso às notas fiscais, mas ela gasta 27 mil reais em média por mês com uma única empresa de divulgação de atividade parlamentar. Nem os mais corruptos, em tese, bolsonaristas, que usam verba de atividade parlamentar, gastam tudo isso com uma única empresa. Nem a Carla Zambelli, que caiu naquele esquema lá
do assessor dela ligado à esposa dele, que tinha uma empresa que prestava serviço, mas que não prestava. Nem ela gastava esse dinheiro todo. E eu estou investigando isso aqui. Então, tem de desmonetizar conteúdo de parlamentares sobre política, ou seja, se ele quiser ter um canal de como fazer comida, como construir uma casa no mato, como consertar um computador, que é distante da atividade parlamentar dele, ele pode monetizar. Agora, tudo aquilo que envolva atividade parlamentar, eles não devem e não podem. O deputado Chico Alencar, inclusive, apresentou na Câmara dos Deputados agora o mesmo projeto que ele conseguiu aprovar na Câmara de Vereadores do Rio. Para quem não sabe, está acompanhando a gente, o vereador Chico Alencar, na época, que hoje é deputado, conseguiu aprovar um projeto, graças ao Gabriel Monteiro, que fazia aquelas festas todas em troca de monetização e dinheiro na internet. Ele conseguiu um projeto que proibia que parlamentares monetizassem conteúdos relacionados à sua atividade nas redes sociais. Inclusive, se vocês lembrarem, Dri e o Henrique aí também, que está acompanhando, ainda antes de ser preso, quando o canal do Gabriel Monteiro passou a não poder mais ser monetizado, ele parou de gravar vídeo, parou de fazer denúncias, ou seja, nunca foi por denúncia, sempre foi por dinheiro. Não, é muito importante essa iniciativa, né, de desmonetizar, né? E, Henrique, a gente entrevistou na semana passada, olha que coisa, o Leonel Hadi, que teve que botar também um militante do MBL para correr, porque eles foram lá provocar o lançamento da candidatura, a pré-candidatura à prefeita de Porto Alegre, da Maria do Rosário. Foram lá agredir a Maria do Rosário. Então, assim, é uma prática, né, Henrique? Adri, esse pessoal arrastou a gente para essa lama, e eu fico muito aflito, né? Eu percebo que o Carlito ainda consegue colocar de uma forma um pouco mais pragmática, e eu diria que com a cabeça mais em ordem, ele consegue colocar aí uma forma, uma maneira ou uma fórmula como ele enxergaria para se resolver essa equação complicadíssima que se tornou a extrema-direita com essas práticas dantescas aí no submundo digital. Mas eu, particularmente, fico muito aflito, porque eu não consigo ver saída para isso. Eu até queria questionar o Carlito sobre uma coisa, não é exatamente um questionamento, uma abordagem minha e que eu gostaria de ouvi-lo, até porque ele é historiador também, que é como esse tipo de prática e esse universo ganhou no Brasil, especificamente no Brasil, como ele ganhou um campo fértil para proliferar de uma maneira que assim não ocorre em outros países. Ocorre em medida diferente, a gente vê nos Estados Unidos bastante, uma radicalização que vive o tempo todo consumindo porque é uma coisa tóxica, é muito maluco, né? E o sujeito ele tem até uma mudança de comportamento social. As pessoas falam muito de, eu vi um sujeito que eu conhecia que ele se tornou viciado em crack. E o cara mudou. Gente, quem conhece um cara que embarcou nessa maluquice da extrema-direita, olha para o sujeito também e fala assim, cara, olha essa pessoa, a fisionomia, né? O semblante fisicamente, as expressões, a pessoa se transforma. E ela fica o tempo todo sendo alimentada por essa maluquice. Essa coisa toda começa com o MBL lá atrás, né? A gente precisa lembrar que esse pessoal nos puxou para esse esgoto. Tem um caso curiosíssimo de quando eu ainda estava em sala de aula. Isso deve ter ocorrido mais ou menos há uns 6 anos ou 7 anos. Eu dava aula num grande grupo educacional, né, o maior grupo educacional do litoral de São Paulo, e tinha também uma outra entidade que era concorrente direta a nossa, também muito afamada e a mais cara, digamos assim, das instituições de educação de ensino médio superior da Baixada. E uma colega minha trabalhava nessa instituição concorrente e trabalhava comigo também no mesmo local em que eu dava aula. E ela me contou que o próprio colégio organizou para discutir a questão da privatização da Petrobras, olha isso, há 6, 7 anos, organizou um debate, levou gente da FUP, portanto, petroleiros de carreira, servidores públicos, com nível superior, que passaram em concurso e que hoje se dedicam à atividade de preservar ali os direitos da classe trabalhadora vinculada à maior empresa do Brasil. E no outro lado, né, o contraponto, eram 2 figuras, eu não vou confirmar aqui, mas eu tenho quase certeza que eram os 2. Eles levaram o Mamãe Falei e o Kim Kataguiri. E aquilo virou. Aí ela falou, e olha que não tinha nada disso, o bolsonarismo com essa denominação nem existia, isso deve ter sido em 2016, se eu não me engano. Ela disse que assim, aquilo virou um completo fuzuê, um quiprocó danado,
era um monte de frase de efeito, um monte de lixarada, um monte de discurso de ódio. Os alunos ficaram inflamadíssimos e alguns pais renderam elogios durante semanas à direção da escola pela participação dessas duas figuras. Levando essa gente para o ambiente educacional, uma gente sem educação, nos dois sentidos, nas duas acepções do termo, né, a educação formal e a educação como indivíduo, como cidadão, como exercício de cidadania, levaram essa gente para dentro do seio escolar, para os caras ficarem fazendo proselitismo de extrema-direita, e hoje eles se transformaram nisso. Um é deputado federal, o outro foi deputado estadual e já foi cassado, porque vazaram áudios dele promovendo turismo sexual com mulheres refugiadas de uma guerra na Ucrânia. Olha o lodo de que nós estamos falando. E, de repente, o Carlito, voltando lá para a questão, a gente vê tudo isso que parece absolutamente óbvio e lógico, e algumas pessoas que não conhecem isso e veem isso, se apaixonam por isso e passam a consumir. É muito maluco isso, né? E eles conseguiram se conectar com os jovens, porque alguns deles, como é o caso do Kim Kataguiri, ele é a figura do que a gente chama de otaku, né? Ele é aquele indivíduo que gosta de animes, de mangás, né? De conteúdos que conectam jovens. Tanto que, se vocês observarem, o próprio Brasil Paralelo criou um canal de geek recentemente, que eu não vou citar o nome aqui desse canal, mas de conteúdo geek, justamente para se conectar com esses jovens. Eu tenho uma situação também que eu tive em 2019, Henrique, que eu tinha um aluno na sala de aula que era fã do Kim Kataguiri. Ele tinha um caderno do MBL, inclusive, na época, para vocês verem o nível que chegou essa galera. Já tive um assim já, Carlito. Que tinha o caderno do MBL. Quem é um pouquinho mais antigo aqui, mais 10 anos de sala de aula como eu, Henrique, ou que está aí desde que o MBL surgiu, vai lembrar que eles lançaram, à época, cadernos, né, para poder os alunos comprarem. E eles levavam para a sala de aula, e aí o professor, o Henrique foi professor, ele sabe disso, né? Nós somos professores sempre. A gente recebe o livro e o conteúdo programático não é feito por mim. O livro está lá, a gente só vai e elenca como é que vai ficar em cada unidade. E eu lembro que quando chegou no conteúdo relacionado à Revolução Cubana, foi um inferno com esse menino em sala de aula. O pai dele foi na escola dizer que eu estava alienando o aluno, doutrinando o aluno. Eu falei, meu senhor, presta atenção. Inclusive, vou até citar aqui o modelo do livro para vocês verem, né? Que é de uma empresa lá do Ceará, que inclusive é campeã em aprovação no ITA, né? Que é o grupo Farias Brito, que não é um grupo esquerdista, apoiador do Lula, basta vocês pesquisarem aí. O livro desenvolvido por eles, que era utilizado nessa escola que eu dava aula, e o pai dele foi lá reclamar que eu estava doutrinando o aluno, que não era aquilo que estava no livro. Eu falei, pai, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. E que ele sabia que eu era esquerdista. Aí eu falei, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Dali daquela porta para cá, eu sou professor. Dali daquela porta para lá, eu sou o que eu quiser. Eu tenho direito de serviço como o senhor, como qualquer pessoa. O que eu não vou aceitar é o senhor vir questionar o conteúdo programático que é da escola. Você está vendo aquela moça ali, ela é a coordenadora, está vendo aquele rapaz ali, ele é o diretor, e aqui está o livro. O senhor pode ligar lá. Eles que fizeram o livro, baseado em fatos históricos, em documentos históricos, e não na percepção do senhor. E só para vocês terem noção, na época da agressividade, Idri, o Lula tinha sido preso, né, já nessa época aí, em 2019, e aí em 2018, quando o Lula foi preso, eu já dava aula nessa escola, quando eu publiquei, né, dizendo que era um absurdo a prisão do Lula, esse menino ainda, acho que com uns 12 anos, 13 anos, só para vocês verem o nível de radicalização que o MBL promove. Ele entrou no meu Instagram e começou a me chamar de vagabundo, de bandido, que eu deveria estar preso, que um bandido como eu não podia apoiar o Lula. E aí no dia que o pai dele foi me cobrar, aí eu falei sobre isso. Eu falei, eu não sei se o senhor sabe, mas tem um ano que seu filho faz isso aqui comigo. Aí mostrei para ele as mensagens que o filho dele mandava para mim. Ele ficou morto de vergonha. E esse processo, Henrique, vai acontecer cada vez mais. Por quê? Porque eles são cools. Eu tenho um primo que é de esquerda, né, e que gosta do trabalho do Kim. Ele disse que acha que o Kim é um ótimo deputado. Eu falei, certo, mas por que você acha que o trabalho dele é bom? Não, porque ele faz algumas coisas. Sim, mas que coisa ele faz? Aí ele foi citar recentemente o marco dos games, né? Eu falei, mas você sabe que o que está no marco dos games hoje não é nada do que foi colocado no início pelo Kim Kataguiri, né? Que teve ali a comunidade gamer se reuniu para poder ajudar a melhorar essa proposta. Não, mas eu gosto dele. E eles conseguem furar a bolha. Eu estou vendo aqui muita gente falando, o Dri, Henrique, que a gente não pode cair nas armadilhas deles, a gente não pode fazer isso. A gente tem de, na verdade, quando eu falo enfrentamento, não é cair em armadilha. É deixar claro para eles o seguinte, que a gente não vai tolerar mais ser ameaçado, por exemplo. Que a gente não vai tolerar mais ser agredido. É isso, que a gente é pacifista. Mas se bater, nem sempre vai ficar por isso mesmo. Talvez se bater, vai levar. Se ameaçar, vai ter consequência legal. É isso que a gente fala sobre enfrentamento. Eles não querem debater. Muita gente fala, você quer debater? Não quer debater. Sabe por quê, Dri?
Henrique, em 2022, o delinquente, hoje deputado estadual Guto Zacarias, fez uma postagem com a desinformação nas redes sociais, eu fui lá e respondi. Ele, percebendo que eu tinha 500 mil de inscritos no YouTube, 100 mil inscritos na página do Facebook e quase 50 mil no Instagram, falou, opa, eu vi sua mensagem, vamos debater. Aí eu falei, vamos sim, depois da eleição, você pode marcar o dia, a hora e o local que você quiser, que a gente debate. Ele nunca mais me respondeu, porque o intuito dele não é debater. Por que o MBL não topa debater mais comigo, Dri? Eu participei de um debate com o MBL na Jovem Pan, o público, no geral, disse que eu e o Guga Noblar, a gente amassou ali, né, como eles costumam usar essa linguagem, o Holiday, que na época era do MBL, junto com o Kim Kataguiri. De lá para cá, eles não topam participar de debates comigo. Recentemente, o Virela, do Inteligência Limitada, me convidou para participar de um debate com o Arthur Duval, ao vivo, durante a live que ele estava fazendo com o Arthur, e inclusive com o Gabriel Costenaro. Ele estava nessa live desse dia também. E eles disseram que ia marcar, depois o Vilela entrou em contato comigo, que ele disse que não topava, não. Que eles queriam marcar agora um debate com o pessoal dos comunistas, dos webcomunistas. Por quê? Porque eles são engajados e eles querem debater com os webcomunistas para poder gerar discussão em rede social e ter corte para viralizar. Aqui, Henrique, em Sergipe, sabe o que é que o MBL está fazendo? Eles vão na Universidade Federal de Sergipe, com a prancheta, aborda os alunos nos corredores e fala o seguinte, alguém está aqui com esse abaixo-assinado para solicitar melhorias para a universidade, você poderia assinar? As pessoas iam lá e assinavam. Um amigo nosso, militante do PSOL, teve a curiosidade de ler o que estava escrito no papel. E adivinha para o que era a coleta de assinaturas? Para a criação do partido deles. Ou seja, eles mentem para as pessoas no que estão fazendo o abaixo-assinado para buscar melhorias para a universidade, a pessoa assina e, na verdade, a coleta de assinaturas é para validar a criação do partido deles. Olha só que mentira, né? Mentira. Esse é o nível do MBL. Abaixo-assinado fake, é uma novidade, hein, Carlito? Abaixo-assinado fake caras são... Carlito, só para encerrar, você contou aí o teu caso, eu queria contar muito rápido. Uma vez, também por essa época aí, 2016, 2017, um aluno questionou revoltadíssimo, não foi em público na frente de todo mundo, mas veio num tom meio intimidatório na saída da sala, perguntar porque eu estava na época dando uma aula sobre o Ariano Suassuna e o movimento armorial, né? E aí ele veio na saída da sala me perguntar por que eu falava tanto do Ariano Suassuna, se uma pessoa, por exemplo, como o Nando Moura tinha muito mais relevância para ele e para os alunos. Você imagina o tamanho do estrondo do eco que faz na cabeça de um cara que consegue colocar lado a lado, em par de equivalência, o Ariano Suassuna e o Nando Moura. Talvez nesse fracasso que a gente se o Otto tá compadecida que a extrema-direita coloca a moeda no fiofó, como fala no livro, né? Talvez esse seja o Nando Moura junto com o Ariano Suassuna. Olha, como diz aqui a Girassol, chega a ser assustador. Assustador, né, gente? E assim, agora, vocês acham que o Glauber vai ter consequência? Porque o Arthur Lira tem, assim, não gosta, né? Não dá para confiar ali. Você acha que vai colocar ele no Conselho de Ética? Vai sofrer consequências aí? O que você acha, Carlito? Opa, tá saindo meu som? Tá. Eu não acho que ele vai ser cassado, mas ele vai para o Conselho de Ética porque é uma praxe, né? É comum isso acontecer, mas a gente sabe... Por que eles não vão caçar o Glauber Braga? Porque bolsonaristas têm feito muito pior há muito tempo, dentro e fora do Congresso. Se eles caçarem o Glauber, eles vão abrir o precedente. Inclusive, uma das supostas justificativas do Quaquá para poder salvar o Nicolas e a Zambelli vai mais ou menos nessa linha. Então ele não vai ser caçado. Até porque, legalmente falando, com o histórico que ele já tem de ameaças desse rapaz, esse rapaz representa um risco para a vida dele, em tese, o artigo 25 do Código Penal vai ser utilizado com certeza em relação à legítima defesa, porque a legítima defesa, o artigo fala sobre injusta agressão atual ou iminente. Ou seja, o Glauber pode dizer que ele se sente ameaçado quando aquele rapaz chega perto dele. Por isso que ele tomou aquela atitude. Entendeu? E lembramos a vocês que, apesar de os parlamentares terem algumas prerrogativas em especial, todos são iguais diante da lei. Então, se eu tenho direito à legítima defesa, sendo um civil, o Glauber também tem. E a quantidade de provas, eu acho que o Glauber foi muito inteligente nisso, Dri
e Henrique. E o próprio MBL, né, ajudou também a produzir provas contra eles, né, nesse caso do Gabriel Costenaro. Tem muito material onde ele está indo intimidar o Glauber, né, com um tom ameaçador, indo ameaçar também ali apoiadores do Glauber, membros do PSOL, militantes do PSOL. Tudo isso está muito claro. A única consequência negativa que eu acho que vai acabar acontecendo é o risco, né, desse rapaz acabar se tornando vereador. E aí, meu povo, independente do que vocês acham aí, se o Glauber ajudou ou não ajudou, não depende do Glauber, tá? Porque nas outras vezes todas, o Glauber não fez nada. Pediu para ele dar licença, para ele ir para o lado, para se ele quisesse acompanhar a fiscalização, que ele acompanhasse, mas em todo vídeo ele publicava lá algum tipo de ataquezinho ao Glauber e provocação aos militantes do pessoal que estava acompanhando o Glauber na prestação de conta. Então, a retórica deles é essa. O que é que eu faço? E vou fazer no meu canal hoje? Eu vou continuar ignorando eles. Eu não dou espaço para eles, Dri. Sabe por quê? Eles têm uma estratégia que é bem assim. Se você tem um canal abaixo de 100 mil seguidores, eles nem olham o que vocês falam dele. E isso já foi falado por eles em algumas lives, que eles são sincericidas, né? Agora, se alguns canais são maiores, aí compensa por causa da treta. Tem o ex-deputado, inclusive, né, que foi para a zona de guerra achar refugiada, né, linda e maravilhosa e fáceis, porque eram pobres. Ele, uma vez, em uma entrevista, em um debate, entre aspas, que ele fez com o Maurício Ricardo, e ele disse que só fez o debate porque era o Maurício Ricardo, e isso geraria audiência e alcance para ele falou isso também, inclusive. Ele disse que só foi para Brasília, em um determinado vídeo, que vocês podem encontrar na internet, aí, onde ele sobe no púlpito do Congresso para poder atacar a Maria do Rosário. Ele admite para o Maurício Ricardo que só foi a Brasília porque aquilo ia dar audiência para ele. Só foi a Brasília para aquilo. Aí o Maurício Ricardo pergunta, então você está me admitindo aqui que você foi para Brasília apenas para poder fazer o vídeo e gerar audiência? Foi. Qual o problema? Qual o problema? Foi. Ou seja, eles não querem fazer política. Eles não querem fazer política. Eles querem fazer espetáculo. A extrema-direita no Brasil nasceu, que pariu o Bolsonaro, foi a extrema-direita do MBL, né? Inclusive, vamos lembrar aqui que lá em 2019, quando o MBL foi sucumbido pela extrema-direita bolsonarista, um dos fundadores do MBL, o seu Renan Santos, chegou até a fazer publicações sobre um tom crítico de que o debate deveria melhorar, que o MBL falhou no caminho que tinha levado o debate, na banalização do debate. Ele reconhecia que realmente aconteceu uma falha. Só que este, como eu disse, repito, é o modus operandi dele. É que nem você acabar com a mentira, Adri, na internet para a extrema-direita. Você acaba com a extrema-direita. Então, por isso que eles não querem aprovar o PL 2630. Por isso que o novo aliado do Elon Musk, né, o Arthur Lira, que sempre foi aliado do bolsonarismo, ele simplesmente falou, acabou aqui o projeto, vamos começar tudo de novo, esse aqui não vale mais de nada, porque ele sabe que se acabar a influência com mentiras na extrema-direita, na internet, acaba a atuação deles. Olha o caso que aconteceu agora com o tal do Agap, que eu não vou saber o nome, e com o Michael Schellenberg. Divulgaram a mentira, deixaram a mentira viralizar nas redes sociais, depois foram no Twitter, perdão, como diria o Neymar, né? Errei, fui moleque. E aí botou uma errata ali que ninguém vai ver, enquanto nos grupos bolsonaristas continuam viralizando o vídeo onde o Michael Schellenberg diz que o Alexandre de Moraes queria prender pessoas inocentes, que o Alexandre de Moraes queria privar essas pessoas de ter acesso a isso ou aquilo. Olha só, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. O Andrei está dizendo, parem de dar nome aos fascistas, propaganda gratuita. O Carlito acabou de, né, explicar aí. Comentários do Mem. Tô lendo, Andrei, não fica bravo. Andriana Paiva, e é fazer a CPI do MBL. Quem financia, em que trabalham, em modus operandi, a pessoal da esquerda se preparar para esse encontro com os fascistas, cartaz MBL, quem financia, trabalham, onde judicializar. O problema é aprovar, né? Uma CPI eu acho que a gente tem que do MBL. Ignorando eles, como, por exemplo, hoje eu não farei nenhum vídeo falando sobre eles, e nem nada do tipo, nem respondendo as acusações falsas que eles fizeram contra mim. É continuar ignorando. E quando alguém... Porque assim, gente, o que a gente está falando aqui é de um fato político / jurídico que aconteceu. A revista Fórum é um portal e um canal de notícias. A gente não pode deixar de dar a notícia. Exatamente. Porque se falar o nome vai dar publicidade. Gente, o MBL
eles não têm a relevância que eles tinham no passado, mas eles são grandes. Ele não é a Adri, o Carlito, o Henrique, a revista Fora que está dando para ele relevância. É a extrema-direita. Exatamente, são as pessoas, eles estão fazendo isso para engajar, né? E aí também não noticiar é deixar o Glauber ali, é deixar só a versão da extrema-direita, né? Também, né? Tem que denunciar essa prática e criticar, né? Essa prática nefasta que eles trouxeram para a política, né, para o debate público, para não se debate mais coisas importantes, aí, políticas públicas, como a regulamentação das redes, que a gente vai falar já aqui com a Estela Aranha, que já está chegando aqui nos bastidores também. Você falou também, né, Carlito, que seria um caminho, o único caminho aí para tentar, né, evitar aí esse crescimento dessa desinformação, dessas práticas, desse ódio, né, da disseminação desse discurso de ódio. E tem outro segredo também que eu tenho que contar para vocês aqui, Dri. Em 2020, o Arthur Duval era candidato a prefeito de São Paulo, vocês vão lembrar, né? E aí estourou aquele caso do MBL, Henrique, que o MBL supostamente, né, olha lá, MBL, a gente respeita devido ao processo legal, tá vendo? Supostamente, o MBL estaria envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro, através da comunidade de membros do YouTube, através de Superchat e através do site deles. Aí, na época, o Guga Noblar tinha um canal dele ainda chamado Guga Noblar, e o Guga sempre convidava uma pessoa para entrevistar e um co-host, digamos assim, para acompanhar. E aí o Guga convidou o Arthur Duval e o Rubinho Nunes, que era naquele momento advogado do Arthur, para participar da entrevista e esclarecer essas dúvidas. O que eles não contavam, Henrique, é que eu tinha lido a denúncia do Ministério Público, porque na internet eles estavam trazendo algumas desinformações, que é o que eles fazem, né? Desconectar datas, períodos, cronologia, para poder deixar solto, tirar tudo de contexto. E eu li, como eu sempre faço, a denúncia do Ministério Público, Dri. E aí lá no Ministério Público estava claro de onde é que o Ministério Público estava dizendo que estariam saindo o dinheiro, de onde estaria entrando e como supostamente aconteceria essa lavagem de dinheiro. O Guga Noblar me mandou uma mensagem, a live começaria às 3 horas, Henrique. O Guga Noblar mandou uma mensagem por volta de 1h30, confirmando, né, se eu iria participar, tudo direitinho. Eu falei que sim. Quando foi 2 da tarde, ele me ligou e falou assim: Carlito, o Arthur conhece você do nosso debate. O Guga já falou isso publicamente, inclusive. Quem quiser pode pesquisar aí. Do nosso debate com o MBL no começo do ano. Ele disse que você é muito incisivo e ele não quer vender uma imagem de problemático, porque ele é pré-candidato. Isso foi em julho, eu acho, de 2022, de 2020 ainda. Não era nem candidato, era pré-candidato. E ele é pré-candidato a prefeito de São Paulo e ele tem medo que a entrevista fique muito... Você pressione demais ele. Aí ele pediu para você não participar. E se você quiser, você pode mandar um vídeo. Então, para quem acha, né, que a gente não vai para o debate, eu estou expondo aqui uma das situações que eles correram do debate comigo. E eu mandei um vídeo, inclusive, Dri e Henrique. E o Rubinho Nunes ficou todo nervoso. A pergunta era para o Arthur. O Rubinho estava lá como advogado do MBL, naquele momento. E ele ficou todo nervoso porque eu falava assim, na página X, parágrafo tal... da denúncia do Ministério Público, eu colocava na imagem, que eu mandei o vídeo para o Guga já editado. Então, eu colocava na imagem a página, o que o Ministério Público estava falando, de onde o dinheiro vinha e para onde o dinheiro ia. Aí eles iam lá e respondiam com uma mentira. Eu ia lá e mandava no chat outra informação e mandava outro vídeo para o Guga. Até chegar o momento que ele falou, porque se a gente ficar respondendo esse cara aqui, a gente não vai conseguir fazer a entrevista, Guga. E pararam de responder. Eles não querem debater, gente. Não querem. É simples. É simples. Carlito, queria te agradecer, muito obrigada, viu, por participar aqui hoje conosco. Força aí, né, que essas ameaças aqui, a gente vai, né, fazer um corte para divulgar, gravíssimas aí que você tem sofrido, e até a próxima. Obrigada. Até a próxima, até mais. Tchau, Dri. Valeu.